bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar de algo muito complicado, que são os conflitos e a importância de nós enfrentarmos os conflitos, né? Eu sei que tem muita gente que foge e corre, mas eu te falo, a pessoa que não tem a disposição de enfrentar os conflitos, ela vai ficar estagnada. E conflito é muito legal. Eu acho muito legal. Dá um negócio aqui dentro, sabe? Assim, nessa nossa caminhada, principalmente no ministério, né? Depois que eu e meu esposo nos tornamos pastores, eita, já perdi as contas de quantas vezes nós tivemos que resolver conflitos. Conflitos entre outras pessoas, conflitos de pessoas conosco mesmo, conflito entre nós dois, conflito interno. Na vida é um conflito só. Mas cada vez que a gente passa por eles, que nós enfrentamos, a gente cresce e a gente vai para um novo nível. Então aqui eu quero trazer para vocês assim, como que você age para resolver os conflitos. Primeira coisa, tem que ter disposição para isso. Eu lembro de uma situação, de um conflito, de algo de um problema que eu precisava resolver com uma pessoa. E foi tão pesado, tão difícil, tão pesado, que naquele dia que eu já tinha proposto para mim de falar com esta pessoa, né? E resolver a situação, eu nem consegui sair, passei mal, com dor de barriga, com dor de cabeça, foi muito difícil, então não é fácil. Só que hoje já tem mais tranquilidade. Por quê? Porque eu consegui passar desse nível, entende? Então os primeiros são bem mais difíceis de resolver. A gente fica insegura, tem medo, tal, mas é a melhor coisa. Os conflitos, na verdade, eles tendem, ou o que vai acontecer? Ou, vamos supor, num conflito com uma outra pessoa, ou aquela pessoa, ela vai permanecer na tua vida e vocês vão serem mais fortalecidos ainda, a relação, ou vai sair, porque não faz mais sentido a caminhada junto. Então, basta enfrentar. Vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Se for alguém para estar contigo, que vai ter relevância na tua caminhada, ela vai ficar. Um exemplo disso, a gente tem o próprio Pedro com Jesus. Pedro, ele teve um conflito. Ele era o cara, falou para Jesus que não abandonava ele por nada, e na hora do vamos ver, o que aconteceu? Né? Não conheço esse moço, não, eu nem sei quem é esse Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus foi tratar com Pedro. Chegou em Pedro e tal, e, né, confrontou Pedro diante do que ele havia feito. Porque os conflitos tratam disso, de confronto também, né? Às vezes alguma situação, você soube que de alguma situação, alguém querendo defraudar, ou tá fora, tal, é interessante ir resolver. E aí Jesus chegou, só que Jesus não chegou jogando na cara de Pedro. Isso que é o grande problema. Tem que ter muita sabedoria para resolver conflito, porque senão piora demais as coisas. Conflito não é brigar, dar as caras e tal. Tanto que Jesus poderia ter chegado para Pedro e falado assim: viu, não te avisei? Eu te avisei, Pedro, que você ia me negar. Eu falei pra você. Mas isso não traz cura, gente. Isso é a pior coisa que existe. Uma pessoa que fez uma cagada, uma pessoa que errou, e às vezes justamente em algo que você já tinha avisado. E você chegar pra essa pessoa e jogar na cara dela que você avisou. Isso é horrível. Não traz cura. Tanto que Jesus fez, que é o primeiro passo que eu vou te passar agora para você resolver conflitos. Eu vou te falar aqui de 6 passos
que são importantes na resolução de conflitos. O primeiro dele é fazer pergunta. Foi o que Jesus fez. Pedro, tu me amas? Foi o que Jesus fez. A pergunta de Jesus confrontava. Jesus confrontou Pedro. Então tem que ter muita sabedoria para tratar ou para resolver situações. E eu sempre falo, a mais inteligente, sabe, é fazer pergunta. Porque se você chega já com um monte de afirmação, estraga tudo. Você primeiro precisa abrir o teu coração para ouvir a outra pessoa e tentar compreender o lado da outra pessoa. E como que você vai fazer isso? Fazendo perguntas. Não adianta você chegar fazendo afirmações que não resolvem. Não resolve, piora. O segundo, esclarecer a situação. Você vai primeiro ouvir, você vai ver a posição desta pessoa e então você já sabendo como que a postura daquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo, então vai ficar mais fácil para você poder esclarecer a situação. Às vezes foram mal entendidos, né? E sempre colocar a situação em oração. Talvez aqui seja até mais importante, antes até de você ir conversar com a pessoa. Antes vai falar com o pai, não deixa você ir conversar com a pessoa estando com raiva, com ódio, não. Teu coração tem que estar tranquilo, você tá com essa liberdade, essa liberdade dentro de você para ouvir a pessoa e entender. E aí vocês vão decidir como resolver, listar e tal, para ver a melhor opção para resolver o problema. Às vezes é algo muito simples, é apenas uma liberação de perdão, né? Não seja algo mais complicado. E acompanhar, né, se a evolução, dependendo do caso. Caso seja algo assim muito complicado de resolver, às vezes é interessante chamar uma outra pessoa para auxiliar, para dar uma pessoa que seja imparcial na situação, para auxiliar, tá bom? Então, assim, e é importante sempre ter um coração disposto a perdoar. Não só as pessoas com quem eu tenho algum tipo de conflito, como a mim mesma. Pode ser até culpa nossa. Então a gente também tem que ter essa liberação de perdão para nós mesmos. Então é isso. Bora pro próximo vídeo.